Bom dia, o nosso grupo é formado por mim, Luiane, e pela Lana, e hoje a gente irá falar sobre o livro A Falência. Este é um roteiro onde a gente põe toda a nossa programação de apresentação. Esse livro pode ser caracterizado como um romance e foi escrito pela autora Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora brasileira que nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Quando ela ainda era criança, mudou-se com a família para Campinas, São Paulo. Em 1886, viajou para Portugal, e nesse país casou-se com o escritor português Filindo de Almeida e publicou seu primeiro livro, Traços e Iluminuras. No Brasil, escreveu para vários periódicos, atividade incomum para mulheres da época, e foi a única mulher entre os idealizadores da Academia Brasileira de Letras, apesar de ter sido impedida de ocupar uma cadeira nessa instituição. A Júlia morreu no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1934, vítima da doença malária. Considerada uma escritora com ideias avançadas para sua época, já que defendia a abolição da escravatura, a república, o divórcio, a educação formal de mulheres e os direitos civis, Júlia Lopes de Almeida é associada ao realismo e ao naturalismo. Ambientado durante a República da Espada, o livro evidencia os valores da época. A Proclamação da República, em 1889, encerrou o período monárquico no Brasil. Assim, o que ficou conhecido como República da Espada teve início sob o comando militar de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Seu governo teve fim no final de 1891 e seu vice-presidente, outro militar, subiu ao poder. Seu nome era Floriano Peixoto. Esse presidente, apesar de ditador, conquistou o apoio dos civis a favor da República e empreendeu uma luta contra o movimento monárquico, que ainda tinha esperanças na volta do antigo regime. Além disso, durante seu governo, que durou até 1894, Floriano Peixoto teve que resistir à revolta armada e à Revolução Federalista. As consequências como a inflação dos preços, falências e as desconfianças nas instituições financeiras se arrastaram por 8 anos. Além da crise financeira, Deodoro era bem autoritário e não agradava as políticas do Congresso Nacional. O título deu-se pelo motivo do desenrolar do livro. Camila, uma jovem mulher burguesa, após falência e a morte de seu marido, que era um empresário renomado, precisa enfrentar a pobreza e recomeçar. O livro passa durante o século XIX no Rio de Janeiro e apresenta uma passagem em Sergipe, quando discorre sobre os pais de Camila. No livro é possível identificar a diferença de tratamento entre os personagens. Os negros e criados tinham um tratamento inferior, que pode ser identificado nas passagens a seguir. Abre aspas. Aqui, ali, acolá, pretinhas. Velhas, com um lenço branco amarrado em forma de touca sobre a carapinha, varriam lépidas com uma vassoura de piaçava os grãos de café espalhados no chão. Com o mesmo assodamento, peneiravam logo uma bacia pequena, de folha, com o fundo crivado a prego. Era o seu negócio, que aqueles de abundância tornavam próspero, enriqueciam-se como seus beijos. Fecha aspas. Abre aspas. O capitão Rino destacava-se entre todos na sala pelo seu tipo de louro e pela robustez do seu corpo. Era alto, de ombros largos. Tinha as mãos grandes, os olhos claros, de um azul de fiança, o bigode sedoso, como que acabado de nascer, e a pele queimada pelos ventos do mar. Só se lhe percebia a alvura de tez nos pulsos ou raiz do pescoço. Quando ele atirava a cabeça e os braços nos seus gestos largos e desajeitados. Havia qualquer coisa de infantil naquele homem grande, uma interrogação tímida talvez no olhar, e um certo abandono, de pessoa pouco afetiva à sociedade. Vestia-se mal, usava gravatas de cores vistosas, abusando do xadrez nos seus casacos de casimira mal feito.
Abre aspas. A negrinha não teve resposta. A outra disfarçava, contemplando as paredes nuas e desbotadas da sala. Pela janela aberta, via-se parte de um paredão desmoronado. E lá embaixo, em um fundo largo e fresco, um trecho do mar muito azul. Fecha aspas. Abre aspas. Devemos ao Dr. Gervásio a vida de nossos filhos. A entrada fora vitoriosa, justificativa ascendente do médico na família. Nem fora no começo, que ele amará Camila. Nesse tempo, ele não queria ataviar-se, nem fazer sentir a sua formosura. Tinha os modos de uma boa mãe tranquila, muito banal, com discursos longos e choradeiros sobre a morte muito recente de uma filhinha, que a tornavam fastidiosa. As gêmeas, então de meses, andavam sempre pendentes do palato branco da mãe. Gervásio odiava aqueles casacos e aquelas queixumuras insípidas. Mas esse tempo de prostração foi passando, e ela ascendeu pouco a pouco, vagarosamente, para a formosura e para a graça. A evolução não foi rápida, mas foi refletida e suave, como impelida por sopros delicados. Quando o médico percebeu quanto Camila mudava e que essa transformação lenta e visível se fazia influxo dos seus gostos, da sua convivência e do seu espírito, começou a observá-la com redobrada atenção, cultivando o prazer de a tornar como que uma obra sua. O narrador do livro é em terceira pessoa, ou seja, por um narrador onisciente. Ele sabe de todos os fatos da história. A história se passa no Rio de Janeiro, aos finais do século XIX, e esse país, no contexto histórico, né, como a gente já falou, o país passava por um período de transição e de modernização bastante acelerada, sendo o plano de fundo da trama. A Falência é um romance realista naturalista da autora, Júlia Lopes de Almeida, que foi publicado em 1901, e ele é considerado um dos livros mais famosos de sua carreira. O livro é composto por 25 capítulos, no qual é descrito várias cenas diferentes. Os capítulos são independentes. O livro traz consigo muitos personagens, mas os personagens centrais da história são Camila e Francisco Deodoro. O livro apresenta os seguintes personagens: a Baronesa da Laje, uma moça que convida a Ruth para tocar em um evento, a Camila, que era esposa de Teodoro, a Carlotinha, filha da Dona Inácia, a Catarina, a irmã do Rino, que era o capitão, Dona Emília, a mãe de Camila e Sofia, Dionísio, criado da família, Francisco Teodoro, que era o marido de Camila, Gama Torres era um vizinho de Francisco Deodoro, Gervásio era o médico da família, Inácia Gomes era uma criada, assim como Inocêncio Braga e o Isidoro, a Itelvina era tia de Camila e a Joana também, o Joaquim era o caixeiro do negócio da família, o Joca, o irmão da Camila, Judite, o filho da Dona Inácia, Lélio Braga, o maestro, Lemos, o comendador, Lia era uma das filhas do casal, de Camila e Teodoro, Luísa, a amante de Mário, Mário era o único homem, filho do casal, Meireles, o pai de Paquita, Mota, ajudante guarda-livros, Negreiros, era outro criado da família, a Nina, a filha bastarda de Joca, Noca, era descrita no livro como mulata antiga na família, a Paquita era a irmã da baronesa da Laje, Raquel era outra filha do casal, de Camila e Deodoro, Ribas era um amigo do casal, Rino era o capitão do navio, Ruth era a outra filha de Camila e Teodoro, Sancha era descrita no livro como a negrinha órfã que Dona Eutevina explorava nos arranjos da casa, e a Sofia era a irmã de Camila. Os capítulos, na maioria das vezes, são independentes, de maneira que possibilita entendimento médio do assunto em um único. A história começa nas ruas tomadas pela produção de café. Ali trabalhavam homens brancos e negros, e mulheres recolhiam os cafés que caíam pelo chão. Os donos dessas produções conversam tranquilos, visto que era o ano de 1891, época que o café tinha bons preços. Francisco Teodoro,
apesar de empresário, reconhece que não tem mais uma família. Logo, casa-se com Camila e tem 3 filhas e um filho. Na casa do casal, chega a visita de um médico, o Dr. Gervásio. Na despedida, Camila o beija. Como eles tinham muitas criadas, uma delas leva a filha de Mila até a casa da tia. De volta à casa, voltaram-se as visitas do capitão e do doutor Teodoro. Como sempre, reclama do filho mais velho, esse sempre defendido pela mãe e por Noca. Ao ir embora da casa do casal, Gervásio encontra Dona Joana, senhora que diz saber do seu caso com Mila e logo insulta a moça. O doutor segue seu caminho sem hesitar. O pai de Mário não gostava da esposa do moço. Dessa maneira, Mila conversava com o filho e este desacatar o pedido da mãe, por mais que a insultá-la. O casal, Dr. Gervásio e Ruth, saem para um passeio no barco de Rino. Mesmo com Mário ido presente, o doutor sente ciúme de Mila com o capitão. No desembarque, Camila é enciumada, visto que o doutor vai visitar um doente e fixa o olhar em direção a uma confeitaria. Conhecida como Era de Ouro, a Era do Café ia muito bem. O negócio de Teodoro também, mas ele invejava seus concorrentes, que também investiam na bolsa. Noca, ao passar as roupas do patrão, encontra uma foto de Mário embaixo do seu travesseiro de Nina. Mas como era uma criada exemplar, não levava a notícia à frente. Nesse tempo, Teodoro dá uma festa, mas a primeira-dama da casa estava triste nesse momento devido ao ciúme de Gervásio, este que mesmo convidado não vai à festa. No dia seguinte, Mário aparece na sala de jantar, mas como Gervásio estava presente, o moço volta sem cumprimentar ninguém. Teodoro briga com o garoto, o que gera um clima desagradável e faz com que todos saiam para caminhar. Ao voltarem, a ordem era de não abrir a porta a Mário, mas Nina descumpre a ordem e espera-o à noite. Mário se interessa um pouco pela moça, mas nada fora do comum. No dia seguinte, Teodoro descobre o feito de Nina, mas não a pune a criada. Nina, fazendo os afazeres de casa, vê Dona Joana se aproximar. A tia de Mila tinha ido até a casa para convidar Ruth para tocar em um evento da igreja. Esta, como era muito religiosa, critica as práticas da sobrinha por ter largado a igreja. Mais tarde, chegam até a casa da baronesa da Laje e sua irmã. Estas também foram até para convidar Ruth para tocar em um evento. Neste, Mila confirma a presença da menina. As histórias são independentes, sem se complementarem. Cada capítulo é uma história nova. No meio do livro, teve uma viagem que foi do capital Rino ao Pará. Essa viagem tinha o objetivo do capitão esquecer Camila, pois ele tinha medo que ela fosse igual à mãe dela, que foi morta a facadas pelo pai, como adúltera. Logo após, Ruth pediu ao pai que desse de presente de aniversário uma casa a Nina. Francisco, o pai, deu a casa e todos ficaram emocionados. Todos viram também a benevolência de Ruth. Francisco resolveu construir uma mansão em Petrópolis, algo fútil, só por títulos. Isso poderia ser a causa da falência da família, pois foi um investimento sem lucro algum. Ruth decide visitar as velhas Rodrigues durante 3 dias. E nessa visita, Dona Etelvina contava histórias de terror à moça. Ruth percebeu os maus tratos sobre a Sancha, que ainda era tratada como escrava. Ruth, após perceber isso, disse a todos que as cores não importavam, pois os corações eram de mesmas cores. Ruth pediu para Sancho fugir, e Sancho fugiu no dia seguinte. No próximo capítulo, é mostrada a função de um sarau, com chavos matrimoniais. A baronesa da Laje veio anunciar que sua irmã aceitara se casar com Mário. Após essa notícia, Nina se desespera, se torna amarga. Casar-se era libertar-se da doutra do labor, da regra e do horário. Casar-se era a extensão do princípio do prazer, o qual Freud sinalizou ser uma relutância do indivíduo à vida responsável de adulto.
Agora eu vou ler uma passagem que descrevia como é que era o casamento da época. Abre aspas. A Emília andava com as mangas e o avental sujos de carvão. Tinha os unhos impregnados do cheiro da cebola e do alho. E as mãos, avermelhadas pelo uso do sabão da terra com que esfregava a roupa, tinham perdido o jeito para a carícia doce, macia, tão querida das crianças e dos doentes. A pobre andava escada abaixo e escada acima, do sótão para a cozinha e da cozinha para o sótão, com os ombros vergados ao peso da bacia cheia de roupas ensaboadas ou torcidas, para estender lá em cima do telhado a um calor de rachar. Fecha aspas. Isso é o casamento. Após o casamento de Mari, Nina volta decepcionada. No entanto, Dr. Gervásio e Camila estavam aliviados, porque agora não tinha mais que aguentar aquele sujeito inoportuno a atrapalhar o deleite dos amantes. O médico poderia, então, aproveitar um pouco mais do chalezinho na lagoa, lugar que achara apropriado para o tempo que dispensaria a Camila. Tudo ia bem, até Francisco Teodoro recebera um telegrama que afirmava ter descido o preço do café. Após isso, no próximo capítulo, mostra que a Casa Mendes e Wilson de Santos declarou falência. 15 dias depois, sem ter que comercializar seu produto, a Casa Teodoro teve que declarar falência. A cacatua amanheceu morta e Noca sentiu mau agouro, mas as aparências continuavam bem. Abre aspas. Iria à noite procurar o médico à sua residência e confessar-lhe ia tudo. Ao abrir o portão da chácara, viu as gêmeas voando nas bicicletas pelas ruas do jardim e ouviu os sons do violino de Ruth, em uma sonatina fresca. Nina fazia um ramo e Camila, já pronta, formosa no seu vestido de cor milho maduro, lia no terraço, com o cotovelo pousado no jarrão das gardênias. Fecha aspas. O mensageiro da notícia Camila foi o Dr. Gervásio. Francisco tinha vergonha de assumir sua condição de homem falido e se isolara no escritório. Joaquim, o braço direito da casa Teodoro, foi trabalhar para o rival, Gama Torres. Todos da família sabiam da catástrofe. Nina sugere colocar a casa que ganhara de aniversário em nome das gêmeas, para garantir de terem pelo menos onde dormir. Francisco mergulha em uma depressão forte, come pouco, se culpa muito. Via-se como Jó, homem paciente que perdeu tudo e mesmo assim não se virou contra Deus. Nesse momento, pensa na saída mais fácil, suicídio, que pode ser entendido via Durkheim, anomia, ou via Taine, determinismo. Após o suicídio, as consequências imediatas promovidas pelo suicídio. A baronesa ofereceu-se para educar as gêmeas. Dr. Gervásio determinava tudo, o enterro, o velório, a morte de uma espécie de coesão aos personagens. Todos entram e saem do casarão no centro do Rio de Janeiro, mas a sensação de que o dinheiro era ainda o grande senhor prevalecia. Pois, vejam se os jornais escrevem o nome dos miseráveis que vão para a vala. Após toda essa mudança, Nina passou a tomar o lugar de dona da casa. Amadureceu. Despediu-se dos funcionários e recolheu as últimas coisas. Cuidava das crianças e da administração da nova vida. Camila ainda estava depressiva e não conseguia ter reação objetiva. A casa era modesta. Mila e as gêmeas dormiam juntas. Ruth e Nina dormiam em outro quarto. Noca em um quartinho no fundo. Não havia sala de piano, escritório, bicicletária e a cozinha era minúscula. Mila recebeu uma carta de seus parentes de Sergipe. Queriam dinheiro, ajuda. Dr. Gervásio continuava assíduo, mais pela aparência social que pelo desejo. Suas visitas eram curtas e de passagem. Amavam com menos amor e mais amizade. Via como uma irmã. O determinismo pode transformar as pessoas. Apesar da pobreza, as gêmeas perceberam que havia gente pior. Jacinta é uma velha paralítica. Sempre querem levar alguma coisa de comer a ela. Mari voltou da Europa e será pai. Seu plano é criar Ruth e mandar Lia e Raquel para a casa da baronesa. A mãe fica muito irada, confiante de que Mário queria lhe roubar o pouco que tinha. Discutiram, mas não permitiu se afastar das filhas.
Mila não conseguiu ser tão forte quanto parecia. A cama das gêmeas estava vazia. Foram morar com a baronesa. Desesperada, entrou em contato com o bonde e foi até a casa do Dr. Gervásio. Pediu-o em casamento. Ele negou, porque já era casado. Explicou a ela sobre a jovem que saía da confeitaria na ocasião do almoço no navio Netuno. Era, esta moça, sua esposa em virtude de lei, apesar de não viverem juntos, porque ela foi adúltera. Por causa dessa última negativa, Camila resolve retomar sua vida. No fim, é narrado a volta do Capitão Rino. O leitor pensa que esta seria a única forma de Camila ser feliz de novo. Mas a viagem deixa ao Pará fez secar a ponta de amor que sentia. Não foi visitá-lo. Aqui acabam as passagens sobre os livros e agora a gente vai colocar alguns comentários para serem brevemente comentados. Abre aspas. Essa ideia trouxe a lembrança da mãe, morta à facada pelo pai, como adúltera. A imagem dela encheu-lhe o coração. Ergueu-se bruscamente e começou a descer a rua, apressado com a ideia de fugir para longe, salvar-se do perigo que solicitava. A gente escolheu essa passagem porque é isso que o Capitão Rino tinha medo, né? Ele tinha medo que a Camila fosse igual sua mãe. E essa passagem aí, ó, esta trouxe a ideia da lembrança da mãe, é exatamente isso. Porque a mãe da Camila foi morta como adúltera. Outra passagem agora, abre aspas. Iria à noite procurar o médico à sua residência e confessar-lhe-ia tudo. Ao abrir o portão da chácara, viu as suas gêmeas voando nas bicicletas pelas ruas do jardim e ouviu os sons dos violinos de Ruth em uma sonatina fresca. Nina fazia um ramo e Camila, já pronta, formosa no seu vestido cor de milho maduro, lia no terraço, com o cotovelo pousado no jarrão de gardênias. A gente escolheu essa passagem aí porque ela passa o dia que a Cacatua amanheceu morta e Noca que sentiu o cheiro do agouro. E as aparências continuavam bem. É por isso que a gente escolheu essa passagem, porque ela descreve exatamente isso. Abre aspas. Fora numa noite assim, de lua clara, que o avô se enforcara numa amendoeira, fugindo, no seu delírio de perseguição, a um inimigo que lhe ia no encalço. Era um camponês rude, o avô. Havia muitos meses antes desse ato que ele andava taciturno, agitado. Depois, que tranquilidade. A gente escolheu essa passagem porque essa passagem aí foi logo após o suicídio de Teodoro. E ela explica como que é o suicídio, né? E como que é a paz que você sente depois. Abre aspas. Mamãe, quer mesmo fazer alguma coisa? Sim, minha filha, tudo acabou. Devo começar a vida nova. Então mande buscar as meninas e ensine-as a ler, exclamou Ruth. Um grito interrompeu de todos os peitos. Noca saltou. Vou já me vestir, credo. Não sei o que parece isso de gente dar os filhos. Deixe Mário falar. Afinal, aqui ninguém há de morrer de fome. Vou buscar as crianças. Vou ou não vou? Vai, respondeu Camila, muito hesitada. Mas olha, não ofendas a baronesa. Basta dizer que eu não tenho nada no mundo senão as minhas filhas. A gente escolheu essa passagem porque quando Camila decidiu retomar a vida, né, fala sobre isso e sobre quando as meninas foram dadas para a baronesa. E aí a gente escolheu essa passagem porque fala exatamente sobre isso. É um exemplo bem perfeito e prático do que era essa participação, né, das duas. Agora é um vídeo que a gente criou sobre os personagens com base em ficção, né, e especulação, porque no livro não tem as características exatas dos personagens, e aí a gente pesquisou características da época e pessoas da época, tá joia?
com as características da época mesmo, né? E é isso, são personagens fictícios. reportagem onde fala da Júlia. E uma campanha comemoram os 160 anos de nascimento da escritora Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma autora de destaque na história da literatura nacional, mas foi apagada ao longo do tempo por ser mulher.
Você provavelmente não a conhece, mas esta é Júlia Lopes de Almeida, uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 1862, ela foi cronista e autora de 11 romances, além de contos, novelas e peças de teatro. Suas temáticas preferidas eram justamente aquelas que tocavam nas feridas da sociedade, como o desarmamento da população, a violência policial e o feminicídio. No início do século XX, se espera das mulheres aqueles conselhos bem femininos, né? Daquela expectativa bem estereotipada de gênero, né? Júlia não, Júlia está tratando de questões políticas, está tratando de questões da cidade, questões urbanas, né? E também feministas. Júlia também foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas não teve direito a uma cadeira entre os imortais por ser mulher. O episódio da Academia Brasileira de Letras, ele é emblemático para que a gente entenda esse processo de apagamento das escritoras nos registros e nas histórias da literatura. Sempre houve adversidades, hostilidade, né, contra a literatura de autoria feminina. Então, nós temos aí uma exclusão de gênero. E é justamente para jogar luz sobre a Júlia e outras escritoras brasileiras que foi criada a campanha #PorJúlia, em comemoração aos 160 anos de nascimento da escritora. O movimento também conta com um financiamento coletivo para o lançamento de livros em homenagem a ela. Tem um livro que foi ela que escreveu, tem um segundo livro que ela escreveu junto com o marido dela, e um terceiro que é uma homenagem a ela, é uma coletânea de poemas que o marido escreveu para ela ao longo da vida dos dois juntos. E esse é uma obra inédita. O Museu Histórico do Rio de Janeiro também tem a exposição Júlia Lopes de Almeida, o retorno de um fenômeno literário. Ela conta com itens do acervo pessoal da autora e fica aberta até fevereiro do ano que vem. A entrada é gratuita. E vem trazendo um novo olhar, não só sobre a obra da Júlia, né? Sobre toda essa escrita feminina do século XIX. Júlia foi a grande escritora da Belle Époque carioca, sem dúvida nenhuma, o legado dela é extraordinário. Há uma escritora chamada Júlia Lopes de Almeida que, apesar de já ser mais conhecida na academia, isto é, nas universidades, nos estudos e tudo mais, ela não é tão popular entre o público leitor. Então, por isso, eu gostaria de auxiliar na divulgação de Júlia Lopes de Almeida, trazendo aqui para o canal alguns humildes vídeos sobre ela e sua obra. Então, primeiramente, teremos o vídeo de hoje com 5 curiosidades sobre Júlia Lopes de Almeida, para que você possa conhecer um pouco da sua história. E no nosso próximo vídeo, que virá ao ar após esse daqui, e se já tiver ido ao ar, eu já colocarei o link ali também no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, irei sugerir, portanto, 3 contos para que você comece a ler a obra de Júlia. Júlia Lopes de Almeida nasce em 1862 no Rio de Janeiro e falece em 1934. Hoje em dia, a gente já tem considerado ela aí como uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Como eu já disse, principalmente nas universidades, embora ela ainda não seja tão conhecida pela galera mais jovem, sobretudo. Mas o que quase ninguém sabe é que a Júlia Lopes de Almeida auxiliou na construção do regulamento, da formulação, em toda a estrutura ali de lançar a Academia Brasileira de Letras. E essa é a nossa primeira curiosidade. Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. E a segunda curiosidade é justamente nesse sentido. A Júlia Lopes, além de ela estar ali nesse momento de formulação do regulamento das ideias da ABL, ela também estava na primeira lista de autores que iriam ocupar as cadeiras da academia. Contudo, no final, decidem que a academia seria formada apenas por autores homens, então a Júlia acaba caindo fora. Isso se dá especialmente porque a academia brasileira, de certa forma, ali copia as regras da academia francesa. Então, lá na França já não poderiam mulheres participar, então aqui no Brasil também não pôde. E a terceira curiosidade é que, embora a Júlia não tenha sido convidada, como ela estava ali sempre muito presente nos eventos, com os intelectuais, com os escritores, artistas da época, o marido dela também estava. E o marido dela também escrevia. Só que era de conhecimento de todos que as coisas que ele escrevia não tinham tamanha qualidade quanto as da Júlia. Só que mesmo assim, ele, o marido de Júlia Lopes de Almeida,
foi convidado para ocupar uma das cadeiras e sim, ele ocupa. Inclusive, o Filinto de Almeida, que era o marido da Júlia, mais tarde, em uma entrevista, ele chega a reconhecer que ele tinha plena consciência de que quem de fato deveria ocupar aquela cadeira não era ele, e sim a sua esposa. E é interessante também eu mencionar que as mulheres só puderam participar da academia muitos anos mais tarde, e a primeira mulher a participar foi Raquel de Queiroz e em seguida a sua prima Diná Silveira de Queiroz. As duas eram primas ali, mas não de sangue, sim por parte de seus maridos. A quarta curiosidade é que a Júlia era mais conhecida pelos seus romances e contos. Contudo, ela também escreveu peças de teatro e textos para o público infantil. E ainda, em uma entrevista concedida ao também escritor João do Rio, a Júlia disse que, às escondidas, ela escrevia versos. Então, os versos de Júlia não são aí trazidos muito bem ao público, mas nós sabemos, pelo que ela comentou, que sim, ela também gostava muito de poesia. E a quinta curiosidade, mais ali de um âmbito de referências literárias, é que a Júlia afirmou que ela gostava muito do escritor francês Guy de Maupassant. Guy de Maupassant era conhecido pelos seus contos, considerado aí um dos maiores contistas de todos os tempos da literatura. Inclusive, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui do canal foi uma resenha que eu fiz de um livro de contos fantásticos dele, e eu lembro que eu gostei muito daquele livro. A resenha do conto ali está bem legal no sentido do conteúdo, mas infelizmente a imagem, o som ali não estão nada boas, porque eu estava começando. Não que hoje eu acho que, nossa, está perfeito, mas assim, em uma comparação dos meus vídeos de hoje com aquele vídeo, já melhoramos aí bastante. Enfim, como a Júlia gostava muito do Guy de Maupassant, gostava muito dessa temática ali do insólito, então acredita-se, especula-se, muitos teóricos pensam em relação a isso, que a coletânea de contos da Júlia teria tido como referência o Guy de Maupassant. E eu gosto muito dessas referências literárias, então por isso eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês mais uma. Eu adoro, assim, descobrir que um autor que eu gosto lê outro autor que eu gostava. Gosto muito de saber, por exemplo, que autores que eu li se conheceram ou não gostavam um do outro. Eu gosto muito dessas conversas, dessas curiosidades de bastidores. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós havíamos separado 10 minutos para comentários da professora e perguntas, né, do restante da turma. E como a gente está apresentando online, a gente escolheu uma professora de literatura pelo YouTube e vamos pôr um vídeo dela falando os comentários sobre o livro. A literatura, com todos os seus triunfos e louvores, era o feudo de Júlia Lopes de Almeida. Não apenas por receber grandes nomes na sua casa, mas pelo que saía desta em matéria de produção literária. Ela era um fenômeno de sucesso editorial. Sempre fora uma contestadora, republicana, abolicionista e anticlerical. Suas crônicas nos jornais falavam de educação, violência policial, desmatamento, greves, desigualdade social. E seus romances tinham como personagens mulheres sufocadas pelo casamento em busca de independência, adúlteras conscientes e até uma mãe e filha em luta pelo mesmo homem, no melhor estilo Manuel Carlos em Laços de Família. Gente, tô lendo pra vocês um trechinho que fala sobre essa importante mulher, essa mulher legal pra caramba, que eu gostaria de ter conhecido, eu gostaria de viver na casa dela lá em Santa Teresa, lá na década de 20, né, do século passado, e que é retratada aqui. O livro inteiro se dedica a falar da década de 20, né, do século passado, Metrópole à beira-mar, do Rui Castro, que é um outro cara que eu também gostaria de ser amiga. Mas enfim, estou falando de Júlia Lopes de Almeida, assim, nesses termos tão entusiasmados, porque eu acabei de ler o seu principal romance, que é A Falência, um livro que permaneceu por anos no ostracismo, do qual eu não ouvi falar enquanto eu estava na escola,
Muito embora eu tenha ouvido falar dos contemporâneos da Júlia Lopes de Almeida, como o Aloysio Azevedo, ou o Lima Barreto, ou o próprio Machado de Assis, com quem, segundo a pesquisa do Rui Castro, a Júlia Lopes de Almeida dançou na sua festa de 15 anos. Olha só como esse pessoal todo aí se conhece, né? Júlia Lopes de Almeida era uma mocinha de 15 anos e dançou com Machado de Assis no seu baile de debutante, afinal, o Machado era amigo do seu pai. Júlia, ela foi uma mulher notável, não só por ter dançado com Machado de Assis, o que já faria dela uma mulher notável, mas ela recebeu uma educação muito diferente do que as mulheres recebiam na época dela. Ela nasceu em 1868, se eu não estou enganada. Bom, tá aqui do lado. E ela veio de um contexto em que mulheres não só eram educadas para se casar e ter filhos, mas eram educadas para ser meio tapadas mesmo, meio estúpidas, para obedecerem caladas, para colaborarem com a autoridade masculina, primeiro do seu pai, depois de seu esposo e uma vez viúva dos seus filhos, enfim, uma mulher na situação em que ela nasceu, era criada para obedecer e mal era estimulada a aprender a ler e escrever. E Júlia foi uma mulher que teve a sorte de nascer numa família de intelectuais liberais. O seu pai era médico, sua mãe era compositora, e o seu pai não só não proibia que a Júlia desenvolvesse talentos literários, como ele estimulava. Foi graças ao estímulo do pai que Júlia começou a escrever artigos e crônicas, primeiro para um jornal de Campinas e depois logo ela foi para o Rio de Janeiro, onde ela começou, de fato, a colocar os dois pés dentro de um mundo literário que era completamente vetado às mulheres do seu tempo. Júlia já era uma escritora com obras publicadas quando ela se casou com um também jornalista chamado Filinto de Almeida, que escrevia também, mas era um escritor de pior qualidade se comparado com a esposa. E juntos eles formaram um dos casais mais legais e mais vibrantes da sociedade carioca, daquele final de século XIX e começo do século XX. Eles participaram ativamente das reuniões que criaram a Academia Brasileira de Letras, apesar de que Júlia, né, apesar de ter participado de tudo e ser considerada uma grande escritora, uma das melhores do seu tempo, ela foi deixada de lado por ser mulher, o que mostra que a Academia Brasileira de Letras já começou errada, né, porque não admitiu mulheres até a década de 1977, quando entrou Raquel de Queiroz. Mas Júlia não se deixou abalar por isso, sabe por quê? Porque ela não precisava desse tipo de reconhecimento. Júlia vendia livros. Ela era uma das raras escritoras, entre homens e mulheres, e mesmo nos dias atuais, que conseguia se sustentar do seu trabalho. Ela escrevia e ela era lida. Os seus livros eram publicados mais ou menos à proporção de um livro por ano. Os editores ficavam assediando Júlia, exigindo que ela lançasse mais ou menos um livro por ano, porque sabiam que seria um sucesso. Ela recebia elogios daquela crítica dos anos 1900, absurdamente machista, absurdamente retrógrada. Ela conseguia furar essas resistências e era muito elogiada pelos padrões da época, tinha um público fiel e recebia em sua casa em Santa Teresa. Ela recebia artistas, políticos, jornalistas, intelectuais, e muito do que foi feito de boa qualidade na literatura brasileira saiu de dentro da casa de Júlia Lopes de Almeida. Bom, a parte triste dessa história é que, apesar de ter sido muito reconhecida em vida, de ter ganhado muito dinheiro, o suficiente inclusive para viajar o mundo, para estar na África, para morar alguns anos em Paris, para ir para a Argentina, enfim, ela teve uma vida legal pra caramba, essa nossa amiga Júlia. E apesar de ela ser uma mulher concorrida, que dava palestras, ela era uma palestrante no começo do século XX, que ganhava dinheiro para dar conferências, todo mundo queria saber a opinião da Júlia. Ela era uma pessoa de muito prestígio e cuja opinião era muito valorizada. Apesar de tudo isso, depois de sua morte, Júlia Lopes de Almeida foi esquecida. Eu duvido que você tenha ouvido falar sobre ela ou que algum livro de Júlia Lopes de Almeida fizesse parte da sua bibliografia na época da escola. Isso eu não tenho competência para explicar, talvez seja um conjunto de coisas. Alguns escritores são esquecidos com uma certa justiça porque a literatura deles envelhece. Faz muito sucesso na época que são publicados, mas depois de um tempo
pegam mal, soam como racistas, soam como ultrapassadas, já não fazem nenhum tipo de reverberação, né, conforme os anos vão passando, né, na mente, nos corações dos leitores. Mas não é o caso de Júlia Lopes de Almeida. Eu acabei de comprovar isso lendo esse romancezinho aqui espetacular chamado A Falência, que se passa mais ou menos logo depois da proclamação da República no Brasil, no ano de 1891, que também foi um ano marcado assim por muita instabilidade econômica. A República tinha acabado de ser criada com muita confusão e teve também muitos atropelos, muitas políticas econômicas mal feitas, muita bagunça, muita especulação financeira, que gerou uma bolha econômica conhecida como crise do encilhamento. Isso talvez você se lembre das aulas de história no colégio, mas que levou muita gente, muitos empresários à falência. Sabe quando tá todo mundo falando em bolsa de valores? Todo mundo tá dizendo, nossa, eu preciso investir porque tá todo mundo ficando rico menos eu não posso ficar pra trás e tal. E vai se formando uma bolha, as pessoas vão colocando dinheiro em cima de ações que então valem todo aquele dinheiro e de repente a bolha explode e todo mundo vai à falência junto. Isso aconteceu em muitas ocasiões na história do capitalismo moderno e numa delas aqui no Brasil foi justamente nesses primeiros anos de república, nessa tal dessa crise do encilhamento. E se aproveitando desse momento, Júlia vai contar uma história familiar de uma família, a família Teodoro, que é muito rica. Nossa, eles vivem naqueles palacetes que ficavam em Botafogo, onde havia jardins particulares enormes. Palacetes onde os moradores viviam com todo o luxo, com todo o conforto, e eram servidos por legiões de empregados domésticos, quase todos advindos da escravidão. E quem garantia essa riqueza, esse luxo todo, era o patriarca da família, o seu Francisco Teodoro, um português que veio para o Brasil e se orgulhava de ter chegado aqui com uma mão na frente e outra atrás e ter construído, com base no seu próprio esforço, no suor do seu rosto, uma das casas comerciais exportadoras de café mais lucrativas do Rio de Janeiro. Essa época, o ano de 1891 mais ou menos, era uma das épocas em que o preço do café atingiu um dos seus ápices na história da economia mundial. E o Brasil era responsável por cerca de 3/4 da produção de café do mundo inteiro. Eu descobri isso lendo aqui o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então era o momento certo, na hora certa, com o produto certo. Esse Francisco Teodoro, que chegou no Brasil humilde, com muito tino comercial e muito senso de esperteza, ele conseguiu construir esse império, essa grande casa de exportação de café, assim conseguindo providenciar todo esse luxo para sua família. Família com esposa e 4 filhos. Acontece que a família Teodoro, que por fora é tão invejável, é tão espetacular, vive num idílio de beleza, natureza e riqueza, é uma família absurdamente disfuncional. O filho é vagabundo, a esposa é adúltera, o próprio marido não percebe nada, enfim, são vários os problemas e que vão se desenrolando aqui na narrativa da falência. E como se não bastasse, a família passa a ser ameaçada por essa imensa bolha financeira que ameaça estourar a qualquer momento, fazendo com que toda aquela riqueza vá por água abaixo. É uma história bem escrita pra caramba, que faz um retrato multifacetado da sociedade carioca. A gente percebe na Júlia influências daqueles 2 estilos literários que faziam sucesso no final do século XIX, que eram o realismo e o naturalismo. Ela tá preocupada em fazer retratos da sociedade, os retratos mais realistas e descritivos possíveis, e para isso ela não vai ficar parada nos bairros ricos, ela também vai penetrar nas ruas e vielas mais pobres e miseráveis, inclusive mostrar o surgimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro, e ela também vai colocar esses personagens de várias classes sociais diferentes para interagir uns com os outros, como se ela fosse uma cientista fazendo experimentos. Isso é muito típico dos escritores naturalistas, como o próprio Aloysio Azevedo, no Curtiço. Talvez você tenha lido esse livro, você vai reconhecer algumas
influências comuns entre os dois, e também o francês, né, o Émile Zola, o naturalista mais famoso de todos, que foi uma grande influência para Júlia Lopes de Almeida. Júlia foi o que a gente pode chamar, em termos modernos, de uma mulher progressista. Ela estava muito interessada no progresso da sociedade, mesmo que para isso fosse necessário derrubar antigas tradições. Mas Júlia não fazia isso de maneira agressiva, de maneira super militante. Ela exercia um feminismo possível, um feminismo negociado, um feminismo que tivesse algum tipo de penetração, porque ela realmente acreditava que com a literatura dela, ela podia mudar o mundo. Quando a gente vai ler A Falência nos dias de hoje, a gente percebe o quanto que era difícil e quanto que era inglória essa missão de tentar transformar a sociedade brasileira. Tão machista, tão hipócrita, tão escravagista ainda. Mesmo com o fim da escravidão, os ex-escravos, os sobreviventes, os trabalhadores negros continuavam sendo explorados de maneira horrorosa, e ela não vai se furtar a fazer terríveis descrições de violência doméstica que mulheres negras, que agora tinham deixado de ser escravas, né, tinham virado criadas nas casas, continuavam sofrendo mesmo com a abolição. A vida delas não mudou em praticamente nada. Além disso, ela vai fazer umas denúncias de violência contra as mulheres que podiam ter sido escritas hoje. Ela vai mostrar mulheres apanhando de seus maridos, vai mostrar mulheres assassinadas pelos seus maridos por causa de adultério. São muitas histórias que vão se entrelaçando em A Falência. Eu acho que se esse livro tiver um defeito, o defeito dele é que ele trata de muitas histórias paralelamente, e às vezes fiquei com a impressão de que ele perde um pouquinho o foco principal. Ele se desvia para alguns caminhos, muito embora no final ele consiga unir todas essas vertentes num único rio, né? Numa única conclusão. Mas de qualquer maneira acaba sendo uma oportunidade única de espiar como é que era a vida 100 anos atrás, 120 anos atrás, aqui mesmo no Brasil, e de perceber que perdemos a oportunidade de avançar, porque muito do que ela traz aqui permanece bastante atual. Faço aqui com esse vídeo o meu apelo para que você conheça a Júlia Lopes de Almeida. Essa edição aqui é muito boa, muita gente não gosta das capas da Penguin, né? Dizem que isso aqui parece rótulo de remédio. Eu concordo que eu acho um pouquinho sem graça, mas essas capas são clássicas, né, do selo Penguin. São assim no mundo inteiro. E existem outras edições também, reedições dos trabalhos da Júlia Lopes de Almeida. Além de A Falência, também foram publicados recentemente, nesse trabalho de resgate, A Viúva Simões e A Intrusa. Se eu não me engano, existe no mercado um box que vende os 3 livros, né, numa caixinha só, um preço super camarada. Então, se eu encontrar na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou fazer aqui o meu apelo para que você conheça essa mulher extraordinária e para que a gente consiga reverter esse esforço de esquecimento que foi feito. Porque uma mulher fantástica desse jeito, para ser esquecida, é porque houve um grande esforço para que se enterrasse o legado dela. E a gente precisa ajudar a reverter essa história. Se você gostou, coloca aqui embaixo suas impressões nos comentários. Se não, corra atrás para conhecer a literatura dela e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Professores e professoras que assistem o meu canal, proponham leituras de Júlia Lopes de Almeida entre os seus alunos. Eu tenho certeza que eles vão achar bem interessante e que vai ter muito assunto bom para discutir em sala de aula depois. Um beijo a todos, obrigado padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo, então um beijo, até mais.